Em Gênesis 38, e aconteceu na hora de parir, e veja, gêmeos no ventre dela. E aconteceu que, ao parir, um deu a mão. A parteira tomou e amarrou na mão dele um fio vermelho do verme. Aqui é vermelho do verme porque tem uma clara diferença entre coisas que são vermelho, com base nesse verme, que é o que eu falo daquele bichinho que eles chamam de minhoca atolá, que é o vermelho que eles extraem a cor carmesim. Eu chamo de vermelho do verme para termos noção de que esse é o vermelho extraído do bichinho e não o vermelho do solo, porque são dois vermelhos diferentes que nós encontramos na Bíblia e eles têm aplicações diferentes. Senão que eles teriam usado vermelho senão que eles teriam usado a base que é a palavra Adão, né? Adão. Então, por isso que eu coloco, é o tipo de vermelho que é. Então, na Bíblia tem dois vermelhos. Um é o vermelho do verme e o outro é o vermelho do qual vem o nome Esaú. Edom. Que Esaú é como peludo e Edom é como vermelho. É o mesmo nome para duas pessoas. Assim, é o mesmo nome, são dois nomes para a mesma pessoa. Assim como tem lugares no Novo Testamento que Pedro é chamado de Simão e tem lugares do Novo Testamento que Pedro é chamado de Pedro. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. O Esaú tem lugar que ele é chamado de Esaú e tem lugar que ele é chamado de Edom. Edom, a base da palavra é vermelho. Então são dois vermelhos que existem na Bíblia. Então eu tento fazer essa diferença para que para manter a reflexão. Ah, vermelho do verme. Pô, mas que verme? Então, para quem estiver copiando, para quem estiver lendo com muita atenção, você lembrar que pensar naquele verminho que na cruz, né? Aquele verme. Não, esse verme, ele é a mãe morre e os bichinhos comem o corpo para poder viver e crescerem fortes, que é o que nós fazemos diante do Cristo. Então, quando nós vamos mais adiante, em Salmo, onde diz, não sou um homem, sou um verme, está falando disso. Então para não perdermos essa conexão desse verme que faz isso e do qual é extraído a cor vermelha, eu gosto de manter essa diferença entre o vermelho comum e o vermelho do verme. Dizendo, este saiu primeiro. E aconteceu que, ao recolher a mão dele, veja, o irmão dele saiu. Ela disse: Como você rompeu uma brecha sobre você? E chamou-o de brecha. Depois saiu o irmão dele, que tinha o fio vermelho do verme na mão dele, e chamou-o de raiar. Agora aqui tem uma aplicação muito legal isso tudo. Eu vou tentar explicar sem que seja confuso. Se ficar confuso, eu peço desculpas. Ó, primeiro saiu, por exemplo, chamamos o Cristo que eu comentei agora, que diz que ele foi o verme, porque nós consumimos do corpo dele para que possamos ter vida. Então a mão dele saiu, lembrando que eu chamo o Cristo de homão, ele saiu, né? E depois ele retraiu. Ele foi para os céus, certo? E depois saiu o irmão dele, que somos nós. Que nós rompemos isso. E depois o que tinha o fio vermelho volta. Então, aqui tem uma clara conexão. Primeiro o Cristo como o verme do vermelho, aí depois ele volta, aí depois nós pegamos e saímos, né? E depois o que tem, o que é o vermelho do verme, que seria o Cristo, o mão, vem, que é a segunda vinda do Cristo. E o nome desse, que é o da segunda, se chama raiar. Até que eu mostro toda aquela conexão do sol, né? De que a palavra sol no inglês é filho, e tem toda uma conexão com a representação física do mundo espiritual de como funciona a salvação. Eu espero que ficou claro. Se não ficou claro, deixa nos comentários que eu tento explicar melhor via texto. Mas isso aqui é uma coisa que eu refleti hoje e eu falei assim, tem alguma coisa por trás aqui. E eu só fui sacar o que era quando eu comecei a explicar. Agora, quando eu li aqui que me veio no,
de falar isso. Agora vamos começar o capítulo 39. Então, o salvação adicionará foi descido até sitiado. Salvação adicionará é José, que é o 11º filho de Israel, que é o persistiu com o grande pastor. Ele foi descido até sitiado. Sitiado é o Egito. O aquele que o sol deu é o Potifar. Castrado do Casa Grande. Casa Grande é Faraó. A definição de Faraó é casa grande. E isso é amplamente conhecido. E é muito interessante porque o primeiro relato que nós temos de escravidão é justamente sob cuidados do Faraó, que significa casa grande. E até mesmo na história brasileira, a gente foi se chamado, né, o lugar que mantinha escravos de Casa Grande. Então, olha como essa palavra transcendeu milênios. E ele era castrado, né? Tem lugares que traduz como capitão. Eu vou ver aqui como que tá pra gente nos... É, ó, tá como capitão nos dois, mas a palavra é castrado. E eu imagino que seja por conta disso, né? Para que a pessoa não tenha ambição diante das coisas do Casagrande, do faraó. Até que eu também fiz ligação de que quando você nega a carne, você é como se você estivesse se castrando para servir o Salvador ou salvação. Também faz essa ligação. Então, muito provavelmente, eles tentaram seguir esse costume por conta de que esse já era um comando que não foi citado na Bíblia, mas que é uma daquelas coisas que eu falo que provavelmente já existia um certo conjunto de regras. E é interessante porque, por exemplo, olha como isso aqui chega aqui. A própria Igreja Católica fala, né, que os padres eles têm que ter uma vida ali separada entre eles. Então é interessante como a Igreja Católica adotou esse conceito, do qual, pessoalmente, né, o Paulo fala, se você não conseguir abater o fogo da carne, case-se. Então, essa é uma postura diante desse sistema religioso que eu não concordo. Mas é recomendado para que você sirva o Salvador Salvação. Mas não deveria ser um requisito. Então, essa é uma coisa que pessoalmente, eu não concordo que eles coloquem como regra. E não é bíblico também, por conta da explicação de Paulo. Líder da guarda de sitiado. Comprou ele das mãos dos de Salvador ouvirá. Salvador ouvirá é o Ismael. Então, os de Salvador ouvirá são os filhos de Ismael, que foi o filho do pai de multidões, Abraão, que são os que desceram ele para lá. O salvação ficou com o salvação adicionará. Ele foi um homem próspero e ficava na casa do dono dele, o dessitiado. Lembrando que é o que eu falo, a palavra de fato é dono. Vou ver aqui como que está na tradução tradicional. Nas traduções tradicionais está senhor, mas lembrando que se você é um escravo, ele não é seu senhor, ele é seu dono. Então, essa é uma coisa que eu discordo também das traduções tradicionais. É trocar a palavra dono por senhor, porque elas são diferentes. É um comprometimento diferente, é uma grande diferença. O dessitiado. O dono dele viu que o salvação estava com ele. Tudo que ele fazia, o salvação prosperava na mão dele. Isso aqui é interessante, porque lembrando que eu traduzo Cristo, quando chegarmos no Novo Testamento, eu traduzo Cristo como mão. Então é engraçado porque o salvação estava com ele, então o fato deles usarem justamente a palavra mão aqui dá um encaixe legal, porque na mão dele era a mão do salvação. E como que eu traduzo Jesus Cristo no Novo Testamento, mão do salvação. Então eu acho que é uma coisa muito interessante. É um encaixe muito, muito bíblico isso. Então salvação adicionará, encontrou graça ao ver dele, e ele o serviu. Eu não concordo com a palavra graça aqui.
Eu concordo com a palavra alegria aqui. Eu não sei como que a graça foi parar aqui. Porque, ao meu ver, esse alegria é como se fosse. Sabe quando você simplesmente vai. Você vê uma pessoa assim, você conversa, e você simplesmente vai com a cara dela, você tem uma certa alegria no seu coração diante daquela pessoa. E graça ficou um termo muito religiosidade, que fica jogado ao além, fica parecendo uma coisa esotérica, ninguém consegue formar um conceito em cima disso. Ao meu ver, é a palavra alegria, a alegria do Salvador. É um, e graça e alegria, a gente vê que é usado de uma forma semelhante. Por exemplo, aquela pessoa tem uma certa graça, né? Aquela pessoa tem uma certa alegria. A gente vê que é uma palavra de significado parecido, mas usar graça eu não gosto, porque fica muito pelos sistemas religiosos. Ok. Os sistemas religiosos desgastaram essa palavra, então basicamente ficou algo alheio, ficou algo vão. Então eu troco para graça. Eu não sei, eu troco para alegria. Não sei porque graça está aqui. Talvez escapou da minha revisão. E ele o serviu. Ele o encarregou na casa dele. E tudo que tinha, ele colocou na mão dele. Então é interessante, porque o salvação, né? O mão do salvação. Então, assim, o salvação estava com ele. Então eles ficam usando essa palavra mão para lá e para cá. Então é o mão do salvação. Aí questiona se o salvação adicionará. Então, e o nome dele é salvação também, né? Salvação adicionará. Então você fala assim, mas era o Cristo? Então você está falando que era o Cristo ali. Bom, a gente sabe que a intimidade diante do Salvador e do salvação já aconteciam com essas pessoas. A cruz ainda não tinha sido consumado, mas a gente vê que quando vai mais adiante, a gente vê Paulo falando, né, que as coisas que o pai de multidões faziam contavam como retificação e então assim, ao meu ver, ele estava com a intimidade da salvação no coração dele, até certo ponto. Por isso que eu acho que biblicamente isso aqui tudo se encaixa aqui dessa forma. É uma maneira sutil de dizer, é uma maneira de quem procura e assim mesmo de entender com sutileza de que de fato ele estava dentro dele, por conta de usar salvação e mão aqui para descrever o que estava ocorrendo com ele. Aconteceu o quê? Desde encarregou ele na casa dele e sobre tudo que ele tinha, o salvação derramou bondade à casa do dessitiado, por causa do salvação adicionará. Derramou bondade. Nas traduções tradicionais aqui vocês terão abençoou. Mas eu vou mostrar uma. Eu já sabia que essa palavra seria derramar bondade, mas eu tive essa conversa novamente com a inteligência artificial e eu gosto de ter porque às vezes ela me refuta de uma forma que ela não refutou antes. E se eu não consigo convencer um sistema que é baseado em lógica, da minha lógica, talvez a minha lógica não é tão lógica assim. Então, eu discuto. Então, eu vou abrir aqui uma discussão que eu tive com a Gemini com isso. Então, aqui eu coloquei, ó. Bênção, deixa. Eu coloquei aqui, né? Os comandos aqui antes, e daí eu falei para ela: bênção deixa muito vago por conta de como. Desculpa. Bênção deixa muito vago por conta de como é usado de forma vã hoje. Precisamos de algo mais específico. Aqui, ó, essa é uma excelente crítica. A palavra bênção sofreu uma inflação semântica. Usamos para espirro, cumprimento vazio ou qualquer coisa boa que te acontece. Sim. Perdemos a noção de que na Bíblia isso é uma transferência de poder vital e concreto. Sim, então não dá para usar mais bênção. Para corrigir isso, vamos olhar para o que a palavra realmente significa. Legal, tá. A conexão com o presente, peço que tomes minha bênção, dádiva. Antigamente, a outra vez que eu tive essa discussão com ela, ela já me deu dádiva e eu falei assim, não, porque dádiva também fica muito vão. Aí aqui, né, aquele que o sol deu. O texto diz que Yahweh abençoou a casa, dádiva, dádiva, dádiva do salvação. Tiago fala toda boa dádiva, mas eu não concordei. Aqui, ó. Aí aqui aquelas letrinhas que eu falei. Aí uma letrinha é a casa, é uma casa.
é uma letrinha que é a casa, a outra é uma cabeça e a outra é a palma da mão. Então isso descreve o gesto, que é a palma da mão, uma cabeça e a casa, né? Falando que a casa, a pessoa, ela também é a casa, mas é o interior. Eu acho que nesse encaixe é como se fosse o interior da pessoa, porque se fosse a pessoa em si, talvez seria outra letra ali. Então, é basicamente o gesto que eles fazem nos templos e nos lugares de colocar a mão na cabeça, isso tudo. No proto-hebraico é a combinação daqueles símbolos. Então, sim, é aquilo. Então, quando nós vamos no Novo Testamento e eles falam, o pôr da palma na cabeça, o pôr das mãos na cabeça, é uma conexão direta a essa palavra que é traduzida como bênção, mas que também é traduzida como ajoelhar. A gente vai ver isso aqui, quer ver? Ó? Tá, bênção por dádiva, mas eu não gostei de dádiva também. Aí o que ele fez, como ficou tudo, assim não. Ó, vamos mais a fundo. Tem lugar que dádiva fica estranho, eu sei porque eu já tentei encaixar outras palavras no lugar de bênção e ficou estranho. Então eu falei para a inteligência artificial, tem lugar que dádiva fica estranho e sinto que gera mais dúvidas do que esclarece. Uma vez em conversa nossa, chegamos à conclusão que seria derramar bondade. Reflita. Que eu já tive essa conversa com a Gemini. Essa é uma lembrança preciosa da nossa jornada. Você tem razão. Que bonitinho. Enfim, desculpa a distração. Uma lembrança preciosa da nossa jornada. Desculpa, desculpa. A palavra dádiva pode soar estática, como um objeto parado numa prateleira, enquanto o conceito hebraico de barak é dinâmico. Barak é bênção no hebraico. A imagem de derramar bondade recupera a conexão etimológica com a água. Tá. Então, ela precisa ser derramada e derramarei isso. Aí, ó. Aí ligou a um versículo, ela ligou a um versículo de Malaquias. Deus diz: Vede se não vos abrireis as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção. Então, aí aqui, o derramar se conecta com a palavra bênção. A Bíblia associa explicitamente a bênção ao ato de derramar algo do alto para baixo. Então, se Barak é o fluxo que está fluindo, é a bondade e a vitalidade de Deus. O termo derramar bondade é uma tradução descritiva poderosa, ela explica o que Deus fez. Não apenas falou bem, ele entornou sua bondade sobre. Que é o que eu falo, né? Que eu estava traduzindo como bem disse. E aí eu tive essa reflexão com ela, não, isso aqui ainda pode melhorar. Falando do Espírito Santo, Paulo diz que o Deus o derramou ricamente sobre nós. Sim. Então é aquele negócio, então aqui também se encaixa. Porque em Tito 3,6, Deus derramou ricamente sobre nós, derramou o Espírito Santo. Então o derramar encaixa aqui também. A graça e a bênção no Novo Testamento são frequentemente descritas como líquidos que transbordam. Que o abençoou derramou bondade, a bênção o derramar de bondade. Então é nisso que eu cheguei, que eu fui da palavra bênção para a palavra derramar de bondade. Eu já tive uma conversa com a Gemini muito mais longa sobre isso, mas na época eu não tive a ideia de apresentar dessa forma. Então agora sempre que eu tiver uma conversa sobre uma palavra muito legal, eu vou trazer aqui para vocês. No próximo episódio, que já está meio preparadinho ali, eu tenho a palavra cruz do Antigo Testamento. Vai ser bem legal. Hoje eu estava escrevendo lá e eu até fiquei, quando eu fiz a associação da questão da cruz no Egito com a questão da cruz no Novo Testamento, nossa, foi um momento muito especial ali. Eu até fico arrepiado só de lembrar, foi um momento muito gostoso. Então vamos lá. Aconteceu, então agora eu vou fazer uma outra reflexão aqui. Aconteceu que, desde que encarregou ele na casa dele e sobre tudo que ele tinha, o salvação derramou bondade à casa do dessitiado, por causa do salvação adicionará. E a mesma coisa acontece com você. Se você encarregar ao mão do salvação para o seu coração, né, para a sua casa, porque a sua casa, o seu corpo é a sua casa. Se você encarregar ele à sua casa, ele vai derramar bondade. E aí o derramar de bondade da salvação ficou sobre tudo que ele tinha, na casa e no campo. Então, aqui, ó, ele não carregou Então ele deixou tudo que ele tinha na mão do salvação adicionará.
Ele não sabia de coisa alguma que estava com ele, exceto o pão que comia. E é muito interessante porque eu hoje eu me encontro numa, graças ao bom Salvador, eu encontro numa situação parecida. Porque eu deixo e a única coisa que eu me preocupo é com esse pão que eu como, é com isso que eu faço, porque a palavra é o pão. Então hoje a minha vida é simplesmente cuidar desse pão e agora com esses episódios apresentar esse pão para quem tiver interesse. E falar, né? Coloque o mando salvação no seu coração, na sua casa. Encarrega ele das coisas. Sua vida vai mudar. Então, salvação adicionará ela de belo porte e bela aparência. Então, por exemplo, imagina que ele tinha um corpo atraente e um rosto atraente também. Então, tem esses dois. Como que tá nos tradicionais aqui? Agora fiquei curioso. Que é formoso porte e de semblante. É mais ou menos isso também. Mas eu achei aqui, isso aqui ficou melhor mesmo assim. Ó, agora aqui também é muito, isso aqui também é muito interessante. Isso aqui é uma coisa o que vem a seguir agora é uma coisa que eu vivi. Depois desses assuntos aconteceu que a mulher do dono levou ele. Depois desses assuntos aconteceu que a mulher do dono dele levou os olhos dela à salvação adicionará. E disse: "Deita comigo". Uma coisa que eu notei depois que eu embarquei nessa busca é que as pessoas começaram a olhar diferente para mim. Não que depois que eu embarquei, mas depois que eu já estava bastante. Eu comecei a ver que eu me sentia de uma forma muito diferente. A forma que eu conversava com as pessoas, a forma que eu tratava com as pessoas, é como se o derramar de bondade do salvação derramava para fora. Eu comecei a tratar as pessoas com mais carinho, sinceramente, de sinceridade, com autenticidade, né? Nada fingido assim. Eu comecei a ver que e daí aí eu liguei ao Novo Testamento, onde se diz que ele nos fará uma nova criatura. E eu sinto hoje que desde que eu mantenha o salvação no coração, eu sou essa nova criatura. Mas se eu der as costas, eu volto a ser a criatura que eu era antes, a criação que eu era antes. Que, assim, não é todo mundo que conhece eu da minha vida antiga e de agora. Aliás, a maioria das pessoas que eu tenho contato não conhecem. Mas quem conhece fala, o John é outra pessoa. E de fato, literalmente eu sou, porque a própria Bíblia fala, você se torna uma criação nova. As coisas que eu fazia antes, que eu faço hoje, é completamente diferente. O meu coração é diferente, eu não tenho mais peso no coração. Eu ainda tenho algumas amarguras de coisas que ocorreram na minha vida, mas aquele pesar, aquela depressão, ansiedade, aquele vazio, aquilo tudo se foi. E isso transparece. E eu noto que quem mais percebe isso é justamente o sexo oposto. As mulheres, às vezes eu vejo olhando ela, eu sei que a pessoa fala assim, a pessoa tá notando que tem algo diferente em mim, de fato tem. Salvação hoje mora no meu coração. É a minha vida, isso aqui todo dia, de coração, com autenticidade. É por isso que eu falo, quando eu recomendo meu escolhe o salvação, não é só para sua vida melhorar, que você vai inteiro, você vai ser diferente. Assim, e de uma forma natural, não vai ser nada forçado. Não é que nem o sistema religioso fala para vocês que você tem que mudar para Deus te aceitar. O que eu falo é completamente o oposto. Quando você começa a colocar ele no seu coração, ele vai simplesmente mudando de forma que você simplesmente certas coisas na sua vida você simplesmente não quer mais. E são coisas que você jamais pensaria que você não ia querer. E você simplesmente não quer. É uma coisa autêntica. Por quê? Porque se você muda, a glória é sua. Se ele muda você, a glória é dele. Então, isso que eles fazem, você tem que parar de fazer isso para Deus te aceitar. Não, você tem que buscar Deus de coração e através dessas intimidades, dessas retificações, dessas justificações, né, que eu falo, né, que você erra alguma coisa, e daí você busca, você ora, você fala assim: Senhor, me ajuda, me torna mais reto diante de ti. E ele vai trabalhando o seu coração, aquilo vai. E as pessoas vão percebendo. Pessoas que às vezes não gostavam de você, já, de uma forma assim, te tratam com carinho. Tem pessoas que eu tinha grandes conflitos antes, que hoje, sabe, é como se. A pessoa chega, cumprimenta, como se às vezes nada aconteceu.
E eu falava assim: "Meu, o que que tá acontecendo?". Então eu vi, eu senti isso na pele, o mundo as pessoas que eu tinha inimizade mudando ao meu redor. Então aqui quando eu leio, né, que ela ficou dessa forma diante dele, eu entendo, porque de fato as pessoas reconhecem que tem algo diferente naquela pessoa ali. E eu acho, e ao meu pelo menos em minha opinião, as mulheres elas têm uma sensibilidade maior quanto a quanto a isso. Elas elas têm um olhar mais clínico quanto à postura, quanto à coisa toda, quanto à gesticulação. Bom, enfim, ele recusou e disse para a mulher do dono dele: "Veja, meu dono não sabe o que está comigo na casa. Tudo que ele tem, ele deu na minha mão. Ninguém nessa casa é maior que eu, e ele não impediu coisa alguma de mim, exceto você, porque você é a mulher dele. Como eu faria essa grande ruindade e erro ao Salvador?" Agora aqui a palavra erro nas traduções tradicionais vai estar pecado. Eu vou confirmar aqui pra gente. É, os dois são pecados, mas já falei que essa palavra no Novo Testamento, no grego da época, assim, isso aqui é o hebraico, mas no grego é usado a mesma palavra de quando você dá um disparo de uma flecha e você erra o ponto, é a mesma palavra que é usada. Então não é simplesmente e ali tipo, você erra o alvo ali, você pecou, não se encaixa, você errou o elo do alvo. Então, qualquer coisa que não é o elo do alvo já é um erro. Então, não faz sentido essa palavra ser usada como pecado e tira o peso do que realmente é, porque a palavra pecado, ela dá-se a entender que é algo que é simplesmente errado e arbitrário diante do Salvador e não necessariamente aos homens. Porque tem muitas coisas que as pessoas não entendem o que é pecado ou não. Essa palavra ela é muito jogada de forma de qualquer jeito, né? Por exemplo, jogar comida fora é pecado. Não, não é. Gula é pecado, né? Depende do que te motiva a jogar comida fora. Se você está jogando comida fora para tratar seus pais com desprezo, é uma coisa. Se você está jogando comida fora porque a sua barriga está cheia e você não quer comer mais, você forçar para dentro, isso não faz bem, né? Então, não é exatamente o gesto, é o que está por trás do gesto. É a inspiração por trás daquilo. Lembrando que inspiração é como eu traduzo a palavra espírito. É o que te inspira a fazer aquilo. É aquilo que te inspira. Aquilo é uma inspiração boa, é uma inspiração pura. Lembrando que eu traduzo Espírito Santo como inspiração pura. Aquilo é uma inspiração pura? Se não é, provavelmente está errado. Aconteceu que ela falava: a salvação adicionará dia após dia. E ele não ouvia ela. De deitar com ela, estar com ela. Lembrando que o ouvir no hebraico, ele é ouvir e ele é obedecer ao mesmo tempo. Então, se você não ouve, não é que ele não tinha audição. Mas assim, por exemplo, tem lugares que obedecer. Se eu coloco obedecer aqui, tem lugar que essa mesma palavra não se encaixa com obedecer, porque está falando simplesmente de som. Então, no português nós temos essa diferença. Mas eu, por não gostar de alterar muito assim, a menos que a frase realmente não faça sentido, eu deixo assim. E ouvir também é usado como obedecer em alguns contextos do nosso português, né. Ah, ele não ouve a mãe dele, né, então também é usado daquela forma. Então esse ouvir aqui é no sentido de ouvir, obedecer, e não no sentido de: "Ah, ele era surdo", ou "Ah, Deus colocou um bloqueio ali e o som que ela falava não chegava na orelha dele". Não, não é. Essa palavra ela é usada dessas 2 formas. Vou até aqui ó, em uma tradução tá não deu de ouvidos a elas, e na outra está recusar, mas não é recusar, é não ouvir. Mas eu entendo por que que eles escreveriam isso, é que eu gosto de manter o mais literal possível, então ouvia. Num dia aconteceu que ele entrou na casa para fazer o trabalho dele,
e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Ela segurou ele pela roupa dele e disse: Deita comigo. Então ele deixou a roupa dele na mão dela e fugiu. Saiu fora.